Fala galerinha, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje iniciaremos o estudo de uma das áreas da eletricidade, que é a eletrodinâmica. Nesta, iremos estudar o movimento dos portadores de cargas, seus efeitos e suas consequências. E o primeiro importante tópico desta área é o da corrente elétrica. Se liga nos próximos slides para você entender melhor este importante conceito. Bom, pessoal, para a gente entender o conceito de corrente elétrica, eu vou supor aqui que nós temos um pedaço de um fio condutor, onde na estrutura desse fio condutor nós vamos ter alguns elétrons livres. E aí nós vamos submeter este pedaço de fio condutor a uma diferença de potencial ou uma tensão através de um gerador, que no caso aqui vai ser dado por esta pilha. Então, ao interligarmos esse fio condutor a esta pilha, nós vamos perceber que os elétrons que estavam livres na estrutura do fio, eles passarão a se movimentar ordenadamente, tá? Do polo de menor potencial, que é o polo negativo, para o polo de maior potencial, que é o polo positivo. Percebam que esse movimento ordenado, ele só aconteceu quando nós submetemos o fio a uma diferença de potencial ou uma tensão. Desta forma, nós dizemos que corrente elétrica é um movimento ordenado, isto é, com direção e sentidos preferenciais de portadores de cargas elétricas. E mais uma vez, este movimento ele só aconteceu quando este fio condutor ele foi submetido a uma tensão ou diferença de potencial, certo? E cuidado aqui com esse final, tá, pessoal? Eu coloquei aí na definição portadores de cargas elétricas. Por que portadores de cargas elétricas? Porque é comum nós vermos em alguns livros definindo corrente elétrica como apenas um movimento ordenado de elétrons, mas nós podemos ter também movimento ordenado de íons carregados positivamente, como o caso dos cátions, e íons carregados negativamente, como o caso dos ânions, como acontece em outros materiais condutores, como por exemplo, soluções eletrolíticas e gases ionizados, beleza? Quanto ao sentido convencional da corrente elétrica, nós podemos perceber o seguinte, galerinha, que as cargas internamente se movem, como eu falei anteriormente, da região de menor potencial, que é o polo negativo, para a região de maior potencial, que é o polo positivo, sendo dada a corrente elétrica interna neste sentido. Porém, os cientistas convencionaram que externamente a corrente elétrica ela terá sentido oposto ao movimento interno das cargas negativas, ou seja, será dada através da seta vermelha, da região de maior potencial, que é o polo positivo, para a região de menor potencial, que é o polo negativo. Isso vai ser importante para que mais à frente nós saibamos resolver circuitos elétricos, colocando a corrente elétrica no sentido correto, beleza? Agora, pessoal, como eu posso calcular o quão forte ou fraca foi uma corrente elétrica, uma descarga elétrica? Ou seja, como é que eu posso calcular a intensidade de uma corrente elétrica? Para a gente entender como calcula, vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma área aqui e que por essa área passe uma determinada quantidade de carga elétrica, ou seja, eu tenho um fluxo de carga elétrica que demore um determinado intervalo de tempo ΔT. Nós definiremos a intensidade da corrente elétrica através da seguinte equação. I é igual ao módulo de Q dividido por ΔT, onde I é a intensidade da corrente elétrica, Q é a quantidade de carga elétrica dada em Coulomb e ΔT é o intervalo de tempo em segundos. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional será a seguinte, pessoal. Quantidade de carga elétrica é Coulomb, intervalo de tempo em segundo. Coulomb por segundo nos dará uma nova unidade que é o ampere, em homenagem ao físico Jean-Marie Ampère, que foi um dos grandes estudiosos da corrente elétrica e do eletromagnetismo, beleza? Vale ressaltar também que a quantidade de carga ela pode ser calculada da seguinte forma, pessoal. Ela pode ser dada através do número de cargas vezes o valor da carga elétrica elementar, tá certo? Então, em eventuais questões, a gente talvez tenha que utilizar esta equação para calcular a quantidade de carga e em seguida determinar a intensidade da corrente elétrica. Então vamos a um exemplo para a aplicação de tudo aquilo que nós já vimos até agora, galerinha. O exemplo diz o seguinte: uma das aplicações dos raios-x é na observação dos ossos do corpo humano. Os raios-x são obtidos quando elétrons emitidos por um filamento aquecido
são acelerados por um campo elétrico e atingem um alvo metálico com velocidade muito grande. Se 1 vezes 10 elevado a 18 elétrons atingem o alvo por segundo, a corrente elétrica no tubo em amperes é de, dado, o valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bem, pessoal, para resolver esse problema é necessário que a gente grife coisas importantes aqui. Primeiro, é o que ele está pedindo para a gente calcular. E ele está pedindo que a gente calcule aqui a corrente elétrica, tá, pessoal? Além disso, ele fornece alguns dados importantes, como, por exemplo, o número de elétrons que atinge o alvo por segundo. Então, vamos à resolução do nosso problema. Então, galerinha, como ele pediu para a gente calcular o valor de corrente elétrica, nós vamos por aqui I, que é a representação de corrente elétrica, igual a ponto de interrogação, que é o valor que a gente não sabe, em ampere, beleza? Ele ofereceu para a gente também um número de partículas por intervalo de tempo, ou seja, um número de elétrons que passam por intervalo de tempo, N sobre ΔT. E este número de partículas que passam por intervalo de tempo é de 1 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo. Além disso, ofereceu também o valor da carga elétrica elementar, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se queremos determinar o valor da intensidade da corrente, nós sabemos que a corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Mas vejam que ele não ofereceu esse valor da quantidade de carga explicitamente para a gente. Nós podemos adaptar esta equação para a corrente elétrica é o número de partículas vezes o valor da carga elétrica elementar dividido pelo intervalo de tempo. Atentem para o seguinte, o número de partículas por intervalo de tempo. O valor desta razão nós temos, foi oferecido no problema. E ele vale 1 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo. Então, nós vamos substituir esta razão N sobre ΔT por este valor, de modo que vai ficar da seguinte forma. A corrente elétrica vai ser 1 vezes 10 elevado a 18 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga elétrica elementar. Nós vamos multiplicar 1 vezes 1,6 e 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a menos 19. 1 vezes 1,6 dará 1,6. 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a menos 19, conserva a base, opera os expoentes. 18 menos 19 dá 10 elevado a menos 1. Então, a corrente elétrica é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 1 ampere. Porém, o valor dela não se apresenta dessa forma nas alternativas. O que nós vamos fazer? Tirar essa potência de base 10, movendo a vírgula uma casa para a esquerda. Então, a corrente elétrica terá o seu valor final de 0,16 ampere, sendo a resposta correta a letra C. No próximo vídeo, nós vamos falar de outros tópicos do assunto corrente elétrica e fazer mais exemplos. É isso aí, galerinha. Valeu, muito obrigado e até a próxima.